Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro de reintegração. Que alegria que você está aqui. Não sei quando que você está assistindo, que dia, que horário, que lugar, mas você abriu essa janela e a gente está aqui encontrados. E hoje o tema é como a gente fazer amizade. Com quem, né? Com todas as nossas partes. Se a gente faz amizade com todas as nossas partes, a gente relaxa e consegue fazer amizade com todo mundo. Consegue fazer amizade com tudo. E consegue fazer amizade com a nossa vida, como ela é, como ela se apresenta. A gente se alegra com a vida. Mas a gente tem que fazer amizade com as nossas partes. E eu quero começar com uma pergunta, né? Tem alguma parte de ti que você gostaria que fosse diferente? Tem alguma parte sua que você gostaria que fosse diferente? Responde pra mim. Uma parte mais desconectada, uma parte mais crítica, uma parte impaciente, uma parte que tu pensa que é preguiçosa, uma parte que procrastina, uma parte que tem medo. Tem uma parte sua que você gostaria que fosse diferente? Uma parte que tu se sente infantil, imatura, uma parte rígida, uma parte sua que você olha e pensa, eu queria que fosse diferente essa parte. Eu não queria ter essa parte, eu queria, se pudesse tirar isso de mim, eu tirava, né? Se eu pudesse fazer um estalo e sumir com essa parte, eu sumia. Como uma cirurgia. Tem alguma parte sua que dá essa sensação que você queria que fosse diferente? Me conta. E o engraçado é que quanto mais a gente quer afastar algo, mais aquilo se torna presente, né? Quanto mais a gente quer afastar uma parte, quanto mais a gente se irrita com uma parte, nossa, eu fui infantil de novo. De novo eu tô com esses pensamentos negativos, não acredito. De novo eu tô fixada nisso. De novo eu tô com essa dificuldade. De novo eu tô com essa sensação de contração ou essa sensação de rigidez. Então, quando a gente vê e a gente quer eliminar, parece que a gente se conecta de um jeito mais intenso. Como quem pega uma bola e arremessa com toda a força na parede. Pum, aquilo bate, volta e machuca. E machuca, a gente se machuca. Porque quando a mente luta contra a mente, quem é que ganha? Quem que ganha quando a sua mente luta contra a sua mente? Quem que ganha quando você luta contra uma parte sua? Quem sai ganhando nisso? Alguém ganha alguma coisa? Como é que teu corpo fica quando você se critica, quando você olha uma parte sua e quer remover aquela parte? Como é que você fica? Então, a primeira coisa pra gente começar essa live é a gente olhar nesse primeiro passo que todo mundo é muitos. Que toda pessoa são muitas consciências internas. Então, eu posso estar aqui fazendo a live, por exemplo, tem uma consciência minha que está fazendo a live. E tem outra parte que está pensando em outra coisa. E tem outra parte que está sentindo uma outra coisa. E tem uma parte minha que queria descansar, e uma parte minha que queria fazer não sei o quê, e uma parte minha que tá feliz de estar aqui. Então, no mesmo momento que eu tô aqui,
tem várias consciências pensando coisas distintas, sentindo coisas distintas e querendo coisas distintas. É como se a gente tivesse muitas partes. A gente é uma plantinha muito complexa. A gente é um bichinho muito complexo. Porque a nossa consciência não se resume a um eu. Ah, eu sou assim e penso assim e pronto. A gente é um paradoxo. A gente sente, pensa em várias direções diferentes. É como se a gente tivesse várias identidades, assim como um ator tem vários personagens, a gente tem várias identidades dentro da gente. E aí, às vezes, a gente olha para uma parte nossa, para uma identidade, para um personagem que surge e fica com raiva. E quer tirar aquilo da gente, né? Quer sumir com aquilo, né? Dá vergonha, sentir vergonha de alguma parte que se apresenta. Já aconteceu com você? De você sentir vergonha de alguma parte tua? Mas eu sentia muita vergonha de parte minha, de ver partes da minha criança interna surgindo, medos, carências. Senti uma vergonha daquilo, uma vergonha daquela carência, uma vergonha daquele medo. Os primeiros eventos que eu fazia, minha perna tremia assim, ó, na frente de todo mundo. Senti uma vergonha daquilo. A gente pode olhar para essas partes, né? E aqui tem medo, aqui quer descansar, aqui tem raiva, a parte que olha com sabedoria, a parte que ama, a parte que tem carência, a parte que abre o Instagram por 5 minutos e começa a ver um monte de vídeo besta e perder tempo. A gente olha para essas partes todas e a gente percebe que elas fazem parte. Assim como uma mandala tem várias pecinhas e todas elas se encaixam, as nossas partes também compõem uma mandala e elas têm toda uma razão de existir. Cada parte nossa, ela tem uma razão de existir e não tem erros na existência. Então, todas as nossas partes, elas são legítimas. Mas da hora aí aquela parte que é uma parte sombria, que é uma parte que deseja o mal dos outros, essa parte que tem inveja, essa parte também ela tem um lugar. Talvez a gente ainda não tenha encontrado o contexto em que ela é benéfica. A gente pode encontrar algum lugar que essa parte pode se expressar, seja pela escrita, pela arte. A gente vai dando lugar, vai encontrando o seu lugar. A gente pode olhar com mais bom humor para essas partes, né? Imagina que você junta todas as tuas partes mais sábias, as mais imaturas, as tuas partes profissionais, as tuas partes afetivas, a tua versão com 17 anos, a tua versão com 30 anos, a tua versão com 40 anos. Aí tá todo mundo lá, todas as tuas partes, todas as tuas versões. Várias Milenes, várias Anas, várias Doras, e você pega todas as suas partes e junta numa grande mesa, e vocês comem uma refeição bem gostosa num grande palácio e se servem, e se olham e se respeitam e riem das próprias dificuldades. Imagina que você tá nessa grande refeição com todas essas suas partes. Vocês estão celebrando a existência de todos vocês e vocês estão se amando e se olhando com compaixão uma para as outras. Você olha para as suas partes e vê o sofrimento que ela tá presa e você abraça e diz: eu tô aqui, eu tô com você. E vocês estão todos nessa grande mesa. E todas compõem, todas têm uma cadeira, todas têm um lugar, todas são nutridas, todas são vistas e amadas ali. E aí você pode, nessa mesa, ver qual que é a parte que tá precisando mais, qual que é a parte que tá doendo mais, qual
que é a parte que está sendo mais excluída. Chama essa parte para sentar ali no lugar de honra da mesa. Chama essa parte para ser vista agora. Coloca ela num lugar especial, num lugar de destaque. Porque olhando para essa parte, né? Por exemplo, olhar para uma parte que é mais crítica, né? Olha para essa parte com amor, dá um lugar para ela e vê que essa parte tua, que dá vontade de jogar fora, essa parte tem uma razão de existir e tem uma razão de seguir existindo. Ela tem uma mensagem para você, tem algo de legítimo ali dentro. Toda a parte nossa, seja uma parte matura, uma parte desconectada, uma parte difícil, ela tem um tesouro, ela tem um néctar, ela tem um ouro ali. Que quando você toma aquela parte, quando você absorve, quando você acolhe, quando você olha com compaixão para ela, quando você olha com compaixão para o sofrimento que ela está vivendo, quando você diz sim para ela da maneira como ela é, para aquilo que ela dá conta, para aquilo que ela não dá conta, quando você olha com amor, quando você olha para as qualidades dessa parte tua, é possível que o teu coração se abra e tenha um relaxamento, um alívio, um distensionamento. Desse lugar a gente pode crescer, desse lugar relaxado a gente pode crescer, a gente pode se desenvolver. Desse lugar relaxado as flores se abrem. Então as nossas partes, quando são acolhidas, elas podem tomar o formato delas. Porque a gente acha que às vezes a gente tem partes rígidas, né? Por exemplo, eu tenho um trauma na infância e aquilo é um problema nas minhas relações, né? Então a pessoa ela acha que a parte dela que está traumatizada é rígida, mas não. Essas partes que estão fixadas em memórias, elas estão em movimento, elas são orgânicas. E quando a gente olha para essas partes com amor, elas tremem, elas são afetas por esse amor. Elas são penetradas por esse amor. E quando você olha para as tuas partes com amor, elas já surgem diferente. Você já surge diferente. Não é diferente quando a gente olha para alguém com amor? E quando alguém olha pra gente com amor, a gente não fica diferente? Quando alguém olha pra gente, bem nos nossos olhos e olha com amor? Com aceitação? Nosso corpo já não relaxa? Tem alguém na tua vida que te olha com amor? Algum amigo, alguma amiga? Alguém que te olha e te aceita do jeito como você é? Alguém já fez isso? Alguém já te deu esse olhar? Em algum momento? Como é que você ficou? Como é que ficou o teu corpo? Então, a gente começa a olhar para essas partes e dizer um grande sim. Sim, essa parte que tem pensamentos negativos, que tem raiva, que tem medo. E eu vejo essas partes como partes criativas. E eu dizer sim não significa que eu vou ser cúmplice, que eu vou dar seguimento ao que é negativo. Quando eu digo sim, é como se eu abraçasse um amigo que está em sofrimento. Quando eu abraço um amigo que está em sofrimento, isso não quer dizer que eu vou apoiar uma conduta negativa dele. Não é. O acolhimento não significa ser cúmplice de algo negativo. Quando a gente colhe as nossas partes, a gente está dando o primeiro passo para que elas possam se abrir, para que elas possam relaxar. Desse lugar de relaxamento, a rigidez se desfaz e as coisas podem se mover. Elas podem passar.
Quando a gente se critica, a gente vai ficando encrespada, a gente vai ficando na defensiva, a gente fica uma pessoa tensa. Quando a gente tem conflito interno, quando a gente fica lutando, falando mal de si, o nosso corpo fica todo rígido, fica todo tenso. A gente meio que segura. E no sim, a gente solta, a gente relaxa. Nesse relaxamento, muitos movimentos podem acontecer. Você já percebeu isso? Imagina, não sei se você já teve essa experiência, né? Às vezes você está com uma dificuldade de encontrar uma solução, aí no momento de relaxamento, quando você está lá no banho, de repente, pum, vem um insight, né? Então no relaxamento é que a magia acontece. No relaxamento é que a gente encontra todas as soluções, porque a gente acessa a nossa natureza verdadeira, a nossa natureza ampla, quando a gente relaxa. Assim, quando a onda relaxa, ela encontra o mar. Então, quando a gente relaxa, a gente sai de onda e vira mar. Então, quando a gente sai das lutas, quando a gente solta as lutas, quando a gente desinfla as nossas partes, a gente sai de um estado de tensão, de conflito e vai para um estado de relaxamento. Como se todas as nossas partes fossem ondas desse mar. E todas essas ondas têm lugar nesse mar. Todas essas ondas, elas compõem, elas pertencem, elas são o próprio mar. Mas a gente não é essas ondas, a gente não é essas partes, entende? Você não é a tua parte crítica, você não é a tua parte que tem medo, você não é a tua parte insegura. Essas são ondas, são frequências dentro desse grande mar que é a sua consciência. A sua consciência mágica, extraordinária, ela é ampla, ela se manifesta com muitas facetas diferentes. Não importa o quanto petuda seja a crista de uma onda, ela é só uma onda. Todas as tuas partes, elas pertencem a esse vasto mar, elas se formam, elas duram um tempo e daqui a pouco elas se juntam com tudo novo de novo. Elas são transitórias, mas tem algo que não é transitório. Esse mar, essa natureza ampla, vasta, profunda, ela está sempre ali. Então, fazer amizade com as suas partes é perceber que todas elas compõem esse vasto, esse amplo. Tem alguma onda do mar que não deva pertencer ao mar? Tem alguma onda do mar que seja errada? Tem alguma onda do mar que seja violenta demais e tenha que ser excluída? Tem alguma onda do mar que não seja mar? Tem alguma parte sua que não componha essa natureza vasta, ampla, criativa? Tem algum personagem do ator que não seja o ator? Então, esse é o convite. Esse convite de incluir essas tuas partes. Se vem alguma dificuldade, me chama. Eu tô contigo. Faça essa live para alguém que está precisando relaxar e olhar para si mesmo com amor. Tá bom? Eu vou colocá-la também no Spotify e no YouTube. Um grande abraço para vocês.